De Yahshua, irmãos, irmão Paulo, que Altos Exércitos venha abençoar a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach. Hoje viemos trazer mais um estudo edificante para o corpo de Yahshua, tá? Antes disso, irmãos, quero só dar uns ressaltos aqui. Muitos irmãos perguntando muita coisa e tal. É o seguinte, primeira coisa, irmãos, muitos irmãos estão me perguntando sobre a minha Bíblia. Por que quando eu abro a Bíblia tá parecendo que quando eu estou em Apocalipse, parece que eu estou em Gênesis. Quando eu estou em Gênesis, parece que eu estou em Apocalipse, né? Porque eu gravo pela câmera frontal. Então, parece que tá, mas olha, aparentemente aqui tá parecendo que eu estou no começo da escritura. Mas ó, pra você ver, eu estou em Apocalipse. Tá vendo que tá até o contrário? Entendeu? Só para os irmãos terem entendimento. Que uns 5 irmãos me perguntou isso, entendeu? Qual Bíblia que eu leio? E é de Jerusalém. Tá meio apagadinha porque tá usando ela muito, né, irmão? Só para dar esse entendimento. E os irmãos é o seguinte, a gente tá passando para os irmãos ensinamentos que a gente aprendeu desde o começo. Então agora, a partir desses vídeos que estamos fazendo, o Marco Beethoven trouxe o vídeo de 144 mil, mostrando quem são os 144 mil. Vamos começar a numerar 01, 02, 03, 04. Então o irmão estiver vendo um vídeo, vamos colocar 05, o irmão tem que começar lá do 01, porque senão às vezes pega um entendimento no meio, então fica meio confuso, entendeu? Porque o entendimento tem que ser do começo ali. Você pegar no começo e gradativamente. Entendeu, irmãos? Só dar uma introdução. E hoje vamos falar sobre as eras da igreja. Por quê? Porque o irmão trouxe quem são os 144 mil. Né? Muitos irmãos estão falando que 144 mil é a representação da tribo de Judá. E mostramos que é a representação. A tribo de Judá também está. Só que não é só ela. Sim, as 12 tribos. Assim como está em Apocalipse 7, né? Então hoje vamos mostrar a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando você abre o livro de Apocalipse, né, tem aqui o prólogo, né, tá escrito assim, as cartas da igreja. Aqui o João já quer mostrar, porque assim que você entrar em Apocalipse, você tem que saber em qual era que você está, porque a igreja vai passar 7 eras está passando 7 eras na Terra. Então você tem que ter um entendimento de qual era que você está, qual era que você faz parte, tá? E você tem que ter total conhecimento e entendimento. Sabemos hoje que estamos na era de Filadélfia, certo? Claro, se está certo, estamos na era de Filadélfia. Mas vamos mostrar para os irmãos aqui num vídeo, tentar ser mais rápido possível, para explicar, mas hoje eu vou focar só em 2 eras. Porque se a gente pegar todas as eras é um estudo muito grande. Vamos trazendo gradativamente, tá bom, irmãos? Então os irmãos têm que saber. E os irmãos pensam, e vai linkar com o estudo do irmão Marco, por quê? Porque os 144 mil, muitos irmãos pensam que são só uma era, que é só a era de Filadélfia. Só que os 144 mil, irmãos, são 2 eras. Por quê? Porque ocorre o arrebatamento e a superior ressurreição. O arrebatamento e a superior ressurreição, tá? Os irmãos falam assim, irmão Paulo, mas Filadélfia é o filho varão. Olha, irmãos, presta atenção, Filadélfia é o filho varão. Só que o filho varão, ele é completo pelos vencedores das 7 eras. Os vencedores das 7 eras formam o filho varão, tá certo? Vamos mostrar quem são os 144 mil, tá? Primeira coisa que tem que entender, a palavra fala que Yahshua é o cabeça da igreja. E Yahshua vai casar com a igreja, tá? Então tem que ter um entendimento completo do seguinte, olha, Yahshua não pode casar com uma igreja que seja repreendida. Tá? Não pode haver julgo desigual, tá? Você imagina Yahshua casando com uma igreja que habita no trono de Satanás, assim como está escrito em Pérgamo, né? Não faz sentido, tá? Eu vou pedir para os irmãos agora abrir em 2 Coríntios 6,14, para os irmãos terem esse entendimento sobre o julgo desigual. A palavra diz assim, irmãos: não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, porque que associação tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Yahshua e Belial? Ou que parte tem o crente com o crédulo? Tá certo? Então aqui está mostrando sobre o julgo desigual, tá? Yahshua, ele foi irrepreensível. Yahshua foi perfeito em tudo, entendeu? Como ele vai casar com uma igreja que é repreendida? Não tem como, né, irmãos? Então hoje vamos mostrar para os irmãos que tem 2 eras das igrejas que são irrepreensíveis. Isso linka diretamente no estudo do irmão Marco Beethoven, que mostra ancião e servo,
que tanto ancião como servos tem que ser irrepreensíveis, tá? Tem que ser irrepreensíveis. Por quê? Porque Yahshua vai casar com uma igreja irrepreensível. Entendeu, irmãos? Vamos abrir agora em Apocalipse 2. Começamos pela era de Éfeso, tá? A palavra diz o seguinte, ó. Só para dar um entendimento, é o seguinte, ó. Toda inicial fala sobre alguma coisa da igreja em específico. Vou mostrar a você. Aqui fala assim, ó. Ao anjo da era de Éfeso escreve: assim diz o que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio os 7 candelabros de ouro. Os irmãos têm que entender o seguinte, olha, o candelabro de ouro representa tanto Yahshua como as eras da igreja, tá? O candelabro de ouro, tanto Yahshua como as eras da igreja. Então, aqui está falando que Yahshua, né? Aqui tá falando, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, assim diz, aquele que segura as 7 estrelas que está na sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele anda no meio das igrejas, para ver qual igreja que está sendo repreendida, está sendo repreensível, para ver a atitude dos irmãos, entendeu? E fala assim, ó: conheço tua conduta, a tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Pusesse à prova os que se dizem apóstolos e descobrisse mentirosos. És perseverante, pois sofresse por causa do meu nome, mas não esmorecesse. Olha, devo reprovar-te, contudo, porque teres abandonado o primeiro amor. Vamos parar aqui. Aqui já reprovou, irmãos. A era de Éfeso já foi desqualificada porque teve uma repreensão, né? Aqui, fala certo, olha. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Aí você me pergunta, irmão, qual era que é essa de Éfeso? A era de Éfeso, irmãos, é a era dos Yaldins, daqueles que rejeitaram Machia. Por isso que a palavra fala que eles abandonaram o primeiro amor, porque o primeiro amor é Yahshua. Entendeu? Eles recusaram, eles abandonaram Yahshua. Tá entendendo? Por isso que a palavra fala, eles abandonaram o primeiro amor, eles rejeitaram Yahshua, tá? Só para você ter entendimento. Muitos irmãos pensam que Paulo fazia parte da era de Éfeso. Paulo não faz parte da era de Éfeso, irmãos. Tem que ter o conhecimento disso. Paulo faz, vamos falar sobre Paulo agora, né? Só que Éfeso foi uma igreja repreendida, tá? Continuando aqui, fala assim, ó. Recorda-se, pois, de onde caísses, converte-se e retoma a conduta doutrora. Do contrário, virei contra ti, caso não te convertas, removerei o teu candelabro de posição. Tens de bom tudo que eu detestar a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor conceder-lhe de comer da árvore da vida, que está no paraíso real. Tá, vamos ter um entendimento completo. Pensa você ver, irmão. A igreja foi repreendida, tá? A igreja, a era foi repreendida. Só que no meio da era tem aqueles irmãos que foram vencedor da era, tá? Porque quando você fala de uma era, você não está falando de 2, 3, 4, 100 pessoas. Você está falando de uma era inteira. Às vezes são até milhares de pessoas. Só que tem aquelas que vão vencer. Vai ter aquelas pessoas que vamos supor, vamos dizer assim, ó, igual que eles não aceitaram Yahshua. Mas vai ter irmãos da era de Éfeso que vai aceitar Yahshua, vai se tornar vencedor. E isso que é o filho varão. O filho varão não tem nada a ver com a noiva, que vai casar, tá? A noiva, irmão, você tem que ter um entendimento que a noiva são 144 mil. Ela é a noiva, tá? Então a era de Éfeso, eu estou resumindo para os irmãos terem um entendimento, mas os irmãos façam o estudo completo, tá bom? E mais para frente vamos colocar um mapa também, os irmãos vão ter um entendimento mais perfeito ainda. Mas enquanto isso, você pega, relê as cartas toda vez, faz estudo comigo, relê as cartas, que o entendimento vai ser muito maior, tá bom? Então a era de Éfeso, a gente viu que ela foi repreendida. A era de Éfeso, ela foi repreendida, tá? Porque ela não aceitou Yahshua, tá certo? Agora nós vamos na era de Esmirna, tá? Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim, olha: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida.
Você viu que aqui já linkou, a gente vai estar com a entidade aqui, mas você já vê, essa introdução que fala sobre a carta, já mostra o que vai acontecer assim, mais ou menos, entendeu? Por exemplo, aqui fala assim, aquele que esteve morto e voltou à vida. O que é isso? Ressurreição. Tá? Aqui já dá uma dica, que isso aqui é ressurreição, tá? Vamos colocar aqui, ó. Conheço tua tribulação, tua indulgência. A tua indulgência significa pobreza. As blasfêmias de que alguns que se afirmam zialdins, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias são 10 anos. Tá certo? Mostrar-te-ei fiel até a morte. Te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, não será lesado pela segunda morte. A segunda morte, irmão, é a trevas exteriores, entendeu? A segunda morte é as trevas exteriores. Só que o interessante dessa carta aqui, ela não tem repreensão. Você pode vir, você pega, relê, que você vê que ela não tem repreensão, tá? Pelo contrário, fala assim, ó. Essa parte fala aqui assim, ó. Conheço tua tribulação, tua pobreza, e as blasfêmias de alguns que se afirmam audis não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás, tá? Grava isso, são sinagoga de Satanás, aqueles que se afirmam ser audins e não são. São sinagoga de Satanás. Tem que gravar isso, para vocês verem o entendimento maravilhoso que tem. Então essa carta aqui, ela não teve. E outra coisa tremenda, olha, Yaush é rei. Se Yaush é rei, ele vai casar com uma rainha, tá certo? E se Yaush vai casar com uma rainha, essa rainha tem uma coroa, tá? Então essa aqui é a única, duas igrejas que tem promessa de coroa, Filadélfia e Esmirna. Então você vê que essa era aqui, ela tem promessa de coroa, tá? Não, outras não tem. E ela não tem repreensão, tá? Hora nenhuma tem repreensão. Pelo contrário, vai ter uma tribulação de 10 anos. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida, tá? Então aqui já tem um link, ó. Essa aqui tem coroa e não tem nenhum tipo de repreensão. É a primeira. Essa igreja aqui, irmãos, é a igreja dos apóstolos. É a igreja de Paulo. É a igreja daqueles que morreram por Yaush. Tá? Por isso que fala assim, ó, seja fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Todos aqueles, Paulo, Pedro, João, todos que morreram. Praticamente o Novo Testamento todo é Esmirna. Foi feito por Esmirna. Tá? É tão maravilhoso isso que Esmirna prepara o caminho para Filadélfia. Tá? Esmirna prepara o caminho para Filadélfia. Vou fazer um link rápido. Igual Yohanan Batizador, ele preparou o caminho para Yaush. Tá entendendo? Ele preparou o caminho para Yaush. Antes de Yaush vir na terra, João Batista já veio falando que ele iria vir, que Yaush estava vindo. Entendeu? Assim é Esmirna, uma tipologia. Isso é tipologia. Esmirna preparou o caminho para Filadélfia, deixando cartas, né, deixando o evangelho sem fermento, que é o evangelho de Lucas, né, Paulo escrevendo as cartas, dando todo, vamos colocar, e Yohanan escrevendo o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, entendeu? Você vai ver o tremendo que tem essas duas eras em comum, tá? Esmirna e Filadélfia, tá? Então vamos ser mais rápido aqui. Vamos ler a de Pérgamo. Você viu que Esmirna não tem repreensão nenhuma, tá? Esmirna está completamente morta. Todos de Esmirna, da era de Esmirna, está morto. Então por isso que fala superior ressurreição. Por quê? Porque morreu pelo nome de Yaush. Superior ressurreição. Vou dar uma paradinha aqui só para ler aqui agora em Hebreus 11:35. 11:35 que faz assim, ó, fala assim, ó. Linkando a Esmirna. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusando resgate para chegarem a uma ressurreição melhor. Por quê? Porque eles já tinham entendimento que se eles morressem pelo nome de Yaush, eles iam participar de uma ressurreição superior, né? Eles iam participar de uma ressurreição superior. Tá certo? O Esmirna tinha isso. Ele já tinha isso na cabeça. Ser fiel até a morte daria a coroa da vida. Tá? Então tem que ter esse entendimento, irmãos. Vamos para a de Pérgamo. Eu vou abreviar mais rápido possível. Vou ler e vou mostrar só onde está essa repreensão. Tá?
Pérgamo diz assim, ó: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegasse minha fé. Aqui foi na época que já estava começando a querer tirar o nome de Yahshua, tá? Tá começando a tirar o nome, mas tinha aqueles irmãos que seguravam o nome ainda, tá certo? Pois não renegasse minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita, tendo contudo algumas reprovações a fazer. Tá, aqui já teve repreensão. A lei de Tiatira já teve uma repreensão, então ela já não vai casar com Machia, tá? Aí, ó, Éfeso foi repreendida, Pérgamo foi repreendida, tá? Até agora só Esmirna que não teve repreensão nenhuma, tá certo? Vamos para Tiatira. Tiatira é a famosa Babilônia, a igreja católica romana, tá? Olha assim, ó: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, assim diz o filho de Al. Por quê? Porque Tiatira coloca uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O início da palavra já fala, assim diz o filho de Ial. Por quê? Porque não são 3 deuses. São um Ial e o filho dele, tá? O espírito não é a terceira pessoa, é o espírito de Ial, tá? Então aqui já, o começo já fala isso. Assim diz o filho de Ial, cujos olhos parecem chamas de fogo e os pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação e a perseverança, as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas do que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixasse em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem. Continuando, né? Então, a era de Tiatira já era. Ela foi reprovada, tá? Você viu que até agora, de 4 eras, uma foi aprovada, Esmirna. Não teve repreensão. Éfeso, Pérgamo e Tiatira foi reprovada. Vamos para Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante. Consta-lhe o resto que está para morrer. Pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Lembrando por tudo que recebeste, ouviste, observaste e convertes. Caso não vigieis, virei como um ladrão, sem que saiba a hora que venho te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram suas vestes andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Só que aqui teve uma repreensão, tá? Aqui fala assim, ó: conheço tua conduta, tua fama de estar vivo, mas está morto. Torna vigilante e concilida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua obra. Tá? Aqui já teve outra repreensão. E Yahshua já não achou perfeito, porque Sardes é a protestante, aquela que saiu de dentro da igreja de Tiatira, aquela que tinha a missão de voltar às veredas antigas, reconstruir, restaurar os nomes, sair de construir templos feitos por mãos humanas e começar a reunir em casas, né? Essa aqui é a igreja de Martinho Lutero. Eles não completou a obra deles, entendeu? Que eles começou bem, já saiu da Babilônia, já saiu da Tiatira, só que não conseguiu, fez a mesma coisa, né? Assim como Jezabel e Atalia, né? Atalia saiu dentro de Jezabel, né? E fazia a mesma coisa que a mãe. A Sardes é a mesma coisa. Só que aqui fala que tem alguns que é digno, né? A palavra fala, olha, em Sardes conduta algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo, de branco. Elas andarão comigo, tá? Depois eu vou mostrar para os irmãos o entendimento de Sardes. Hoje eu vou focar só em um para não ficar muito grande o vídeo, tá? Só que a palavra fala, em Sardes, alguns andarão comigo. Aí você tem que lembrar, hein? A palavra fala por si só. Quem foi que andou com Ial e foi arrebatado? Enoque. Enoque andou com Ial e foi arrebatado, tá? Grava isso. Só que Enoque é uma tipologia de Filadélfia, tá certo? Quando o mapa estiver todo prontinho, os irmãos vão ter um entendimento completo disso e é maravilhoso, tá certo? Então até agora, irmãos, foi 5 igrejas, e uma foi aprovada e o resto foi tudo reprovada, tá certo? E lembrando que todos têm vencedores. Esses vencedores fazem parte do filho varão, tá certo? Vamos agora para Filadélfia. Essa era é a nossa era hoje, tá certo? É a nossa era hoje, a Filadélfia, tá? Olha que tremendo.
Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo e o verdadeiro. Assim diz o santo e o verdadeiro. Tá certo? O verdadeiro, porque não é o falso. Não é Jesus. É Yahshua. Aqui já fala, é o santo e o verdadeiro. Tá? É aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fechando ninguém abre. Tá? A chave de Davi, irmãos. A chave de Davi. A gente tem que entender que Filadélfia tem o poder de abrir. Ah, irmão, abrir o quê? Abrir o entendimento das escrituras. Tá? Daniel fala assim, ó. O pai, o Gabriel, né? Gabriel, o pai, fala para ele, fala para Daniel assim, ó. Lacra o livro, que essas coisas são pro final dos tempos. O livro está lacrado. Hoje você já vê aqui na palavra, assim, ó. Aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Aqui você já tem um entendimento, irmãos, que nós temos essa chave para abrir esse selo, para ter um entendimento completo das escrituras. Tá? Os irmãos têm que ter esse conhecimento, esse entendimento. Ah, irmão Paulo, mas por que antigamente não tinha esse entendimento igual tem hoje? É porque quem vai abrir esse selo são a era Filadélfia. Ela que tem a chave. Tá? Elas que têm a chave. Continuando aqui, ó, versículo 8 fala assim, ó. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Renegaste o meu entendimento porque já foi negado uma vez. Agora que a gente descobriu o nome, nós não renegou ele. Tá certo? Forçarei os da sinagoga de Satanás, que afirmam algo diz não são, pois mente. Forçarei que venham, prostra-te aos teus pés e reconheça que eu te amo. Irmãos, tem muitas coisas que passa, a gente vai lendo e passa batido, tá? Só que a gente tem que entender nos detalhes. Aqui você viu que aqui já linkou, forçarei daqueles sinagogas de Satanás, que afirmam e diz não são, tá? Aqui você já linka lá em Esmirna. Esmirna foi a mesma coisa. Esmirna está escrito aqui assim, ó. Conheço tua conduta, os que sua tribulação, tua pobreza, as blasfemas que de alguns que se afirmam e dizem e não são sinagoga de Satanás. Você viu que lá em Filadélfia tem e Esmirna tem. Você tem que pegar esses links, irmão. A escritura fala por si só. Você viu que nos dois tem sinagoga de Satanás afrontando eles, entendeu? Aqueles que se dizem e dizem não são, tá? E vamos continuar aqui, ó. Outra coisa que é muito tremendo, fala assim, ó. Aqueles que forçarei da sinagoga de Satanás, que afirma e dizem não são, pois mente, forçarei que venham e prostra teus pés e reconheça que eu te amo. A única carta, a única era que tem das igrejas que Yahshua faz uma prova de amor é Filadélfia. Venho para mostrar para eles que eu te amo. Você não vê isso em outras cartas. A não ser uma outra carta que a gente vai te passar, mas não fala com todo esse conhecimento, né, com essas palavras. Mas depois os irmãos vão ter entendimento, senão se eu falar agora vai ficar meio confuso, tá? Só que você pode ver que Yahshua dá uma declaração de amor para ela. Yahshua fala uma declaração de amor, fala assim, ó, vou fazer daqueles que se dizem e dizem não são, vem te prostra aos teus pés e reconheça que eu te amo, tá? Vamos continuando aqui. Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da aprovação. Aqui, ó, da hora, tá? Da hora. Nós vimos que Esmirna é a superior ressurreição, tá? Você viu ali que Esmirna é a superior ressurreição, porque está morrendo pelo nome, e todo mundo que morreu pelo nome já sabia que ele ia alcançar uma superior ressurreição, tá? E Filadélfia vai ser aquela que vai ser tirada da hora da tribulação. É não na hora, não vai guardar ela na hora, é da hora da tribulação. Entendeu, irmãos? Vamos só continuar que aí eu faço um entendimento completo. Que virá sobre o mundo inteiro. Vou só focar isso aqui, irmãos. Fala assim, só para você ter entendimento. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da aprovação. Da aprovação que virá sobre o mundo inteiro. Ó, irmãos, os irmãos quando falam que o deserto é Brasil, né, os irmãos se contradizem. Por quê? Porque aqui em Apocalipse da era de Filadélfia fala que a tribulação vai ser pro mundo inteiro, irmãos. Não fala que vai ser pro mundo inteiro, exceto o Brasil. A tribulação vai estar, irmãos, a tribulação, né, a grande tribulação vai estar aonde as igrejas estiverem, tá? Aqui é uma era. Aqui é uma era da igreja. Tem, igual Filadélfia, tem irmãos aqui do Brasil. Só que tem irmãos lá dos Estados Unidos, que está na era. Entendeu? Que está na era.
Tem aqueles irmãos que vai estar lá no... Vão colocar onde? Lá na China. Vai estar lá na China, só que está na era. E aqui a palavra é bem clara. A aprovação é para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro. Entendeu? Mas vamos fazer um outro vídeo relacionado sobre o deserto. Os irmãos vão ter um entendimento completo. Que o deserto é espiritual, tá? Fala assim, ó. Venham logo. Segura com firmeza o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Olha, irmão. Você viu que Esmirna, a promessa de uma coroa. Seja fiel até a morte e darei a coroa da vida. Filadélfia, guarde o que tem para que ninguém tome tua coroa. As únicas duas eras que tem promessa de coroa. Uma é para ganhar, outra é para guardar. Uma é para ganhar, outra é para guardar. Vamos depois entrar mais a fundo para os irmãos entender, tá? Só que aqui você vê então. Essas duas eras são as duas eras que vão casar com Yahushua. Essas duas eras são aquelas duas eras, são 144 mil. 144 mil não é só arrebatados. São arrebatados e superior ressurreição. Arrebatados e superior ressurreição. Temos até o número de cada um, tá? Só não vamos entrar para não ficar muito grande o vídeo, tá? Só que essas duas igrejas, elas não têm repreensão. Vou continuar aqui só para os irmãos terem entendimento, ó. Venham logo, segura com firmeza o que tens para que ninguém tome tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo de Ial. Dali nunca mais sairá. Olha, irmãos, você tem uma coroa. Como é que você vai ter uma coisa? Como é que você tem uma coisa se você nunca ganhou ela? Por isso que nós fala, era Filadélfia vem em tempos antigos. Por quê? Porque tem uma coroa. O que você acha que é essa coroa? Essa coroa porque você já era rei lá em cima, irmãos. Entendeu? Você já era rei. Entendeu? Aí fala assim, ó. Quanto ao vencedor, farei coluna no templo do meu Ial e dali nunca mais sairá. Dali nunca mais sairá. Olha, irmão. Se fala que dali nunca mais sairá, é porque um dia já saiu. Você concorda comigo? Dali nunca mais sairá. É porque uma vez já saiu. Já saiu para fazer o quê? Assim mesmo com Yahushua. Yahushua veio fazer a missão na terra. Perdeu a memória toda e veio fazer a missão na terra. Filadélfia é a mesma coisa. Tá? Filadélfia é a mesma coisa. Tá? Por isso que a gente fala que somos filhos de Yahushua. Aí os irmãos têm que pegar esse último vídeo que postamos. Né? Vai estar lá. De Yahushua Pai. Para ter o entendimento completo. Tá? Porque você vai ver que os estudos vai tudo se linkar a isso, tá certo, irmão? Só que o foco agora não é esse, vamos falar sobre as eras. Só para não, senão é tanta coisa que a gente às vezes quer abraçar o mundo, só que fica muito longo, sabe? Então vamos de pouco em pouco, os irmãos vão ter o conhecimento completo, tá? E fala assim, ó, escreverei nele o nome do meu pai, o nome da cidade do meu pai e o meu novo nome. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui fala então, a era de Filadélfia, ela não teve repreensão nenhuma. Tá? Ela não teve repreensão nenhuma. Então tivemos conhecimento que apenas duas eras que não teve repreensão até agora. Vamos ler a era de Laodiceia. Vamos só para a gente ter um entendimento, aí eu volto explicando tudo, tá? Ó, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, assim fala, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Vou só ter entendimento, testemunha fiel e verdadeira, né? Testemunha por quê? Porque vai ser nessa era que as duas testemunhas vai descer, tá? Vai ser essa era que as duas testemunhas vai descer, Moisés e Elias, tá? O espírito de Ial, quando for arrebatar essa igreja de Filadélfia, o espírito dele vai junto. O espírito dele não vai manter aqui, não vai estar aqui na tribulação, tá? O espírito dele vai junto. E únicas pessoas que o espírito vai estar é Moisés e Elias. Por quê? Porque eles têm a plenitude do espírito. Eles têm, como é que eu vou te dizer? Eles têm o espírito habita neles, tá? Porque antigamente o espírito habitava, voltava, vinha, voltava. Moisés e Elias na antiga aliança eram dos únicos que tinham o espírito permanente, assim como na tribulação. Tá? E vai estar só a tribulação. É só 3 anos e meio. Tá? Alimentando. Não alimentando de comida, irmãos. Alimentando de alimento espiritual. Da palavra. Tá? Do maná. Por isso que fala assim, ó. O maná cai no deserto. Né? O maná cai no deserto. A palavra é o alimento de palavra. Não é alimento físico, não. As coisas do Pai é espiritual, irmão. Tá? As coisas do Pai é espiritual.
Pode ver que no sábado o maná não caía, né? O maná não caía, porque a palavra não caía. Só que vai vir as duas testemunhas para trazer essa palavra, entendeu? Então fala assim, ó, o princípio da criação de algo. Com esta conduta, não és frio nem quente. Quem diria fosse frio ou quente? Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Pois disse, sou rico, enriquecer-me e de nada preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho comprar de mim ouro purificado no fogo para que se enriqueças. Veste brancas para que cubra tua nudez e não apareça tua vergonha. Colírio para os teus olhos, para que unja os teus olhos, para que possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amam. Você viu que eu falei assim, que só Filadélfia tinha aqueles que amam, né? Que a aprovação de que ama. Aqui também tem. E na área Laodiceia. Só que aqui não é uma prova de amor. Aqui está falando assim, ó, eu repreendo aqueles que eu amo. Depois, mais pra frente, vai ter um entendimento completo, irmão. Você vai ter um entendimento. Quem que são esses? Tá? Só vou passar logo para os irmãos entender. Filadélfia, falamos que são filhos de Alcha, né? Que viemos ver cá, filhos de Alcha. Laodiceia são aqueles. Pera aí, vou dar um entendimento melhor. Olha só. Todas as eras têm vencedores, né? Tem vencedores, não tem perdedores. Somente a era de Filadélfia tem perdedores. Somente, você pode ver, ó. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque se você tomar essa coroa, você é um perdedor da era. Tá? Nas outras eras não tem, só tem vencedor. Filadélfia é a única. E esses perdedores, irmãos, falamos que é filho de Alcha, vão para Laodiceia. Entendeu? Eles vão perder na área de Filadélfia e vão passar para Laodiceia. Tá? Porque são filhos de Alcha que perdeu a coroa. Tá entendendo? Por isso que as únicas duas que tem prova de amor é Filadélfia e Laodiceia. Tá? Filadélfia e Laodiceia. Só que Laodiceia foi reprovada. Vamos ter esse entendimento. Laodiceia foi reprovada. Então, das 7 eras da igreja, somente 2 que foi aprovada. Filadélfia e Esmirna. Essas duas que vão casar com o Machia. Tá? Por quê? Porque não pode haver julgo desigual. Não pode haver julgo desigual. O conjunto de vencedores totalizando é o filho varão. Tá? É o filho varão. Só que dentro desse filho varão tem a noiva. Que faz parte do filho varão, mas é a noiva. Sendo que é Esmirna, superior ressurreição, a era dos apóstolos, a era de Paulo, a era de Pedro, aqueles que morreram pelo nome, a era daqueles crentes que eram jogados nas arenas, tá? Que era queimado, colocado em poste para ser iluminando a cidade. Essa e a era de Filadélfia, que é fiel, aqueles vencedores da era, aqueles que não perdem a coroa. São 144 mil, irmãos. São 144 mil. São 24 tronos, vamos colocar assim, são 24 tronos. Tá? São 144 mil e 24 tronos. Então tem um número. Tem um número certo. Não é aqui tanto. Os irmãos pensam que arrebatamento vai ser aquele monte. Não é. Infelizmente não é. Tá? Esse primeiro arrebatamento é para poucos. É para os frutos maduros. Você pode ver que na colheita lá primeiro era recolhido os frutos maduros. E nem todos os frutos amadurecem primeiro que os outros. Entendeu? Nem todos os frutos amadurecem primeiro que os outros. Tem uns que amadurecem primeiro. Tem os que demoram um pouco mais. Tá? Então, Filadélfia, Esmirna ganha a coroa de Filadélfia, daqueles filhos de Alcha que vieram na terra fazer uma missão, assim como os pais, só que perderam, porque muitos perderam essa coroa. Porque se tem uma repreensão falando assim, ó, não tem repreensão não, se tem uma advertência falando assim, ó, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, é porque vai haver gente que vai perder a coroa, tá? E quem ganha essa coroa é Esmirna, tá? Porque conquistou pela morte. Tá certo? A gente vai ter um entendimento mais a fundo, mais pra frente dos estudos. Vai ter muito mais a fundo, tem muito mais coisa para os irmãos entender. Só que eu quis fazer esse vídeo só para dar aquele avante lá do vídeo do irmão Marco, para entender quem são esses 144 mil. E eu falo com você uma coisa, irmãos. A escritura toda volta para os 144 mil. Tá? A escritura toda, ela voltada para os 144 mil, irmãos. Tá? Tanto Esmirna como Filadélfia. Você pode ver que o Novo Testamento praticamente todo ali é todo escrito por Esmirna, irmão. É todo escrito por Esmirna. Você não vê parte de Pérgamo escreveu. Não vê parte de Pérgamo escreveu. Você pode ver que as pessoas que escreveu aqui o Novo Testamento, né? Foram todos de Esmirna. Foi João, Apocalipse, né, foi Paulo, foi decapitado, morreu pelo nome.
entendeu? Deixando um caminho para Filadélfia, irmãos, assim como Johanna fez com Yahusha, tá certo? Então tem que ter esse entendimento que não pode haver julgo desigual. E Yahusha vai casar com uma noiva irrepreensível, tá? Uma noiva irrepreensível. E as únicas das 7 eras, 5 foi reprovadas, tá? E 2 foi aprovada, Esmirna e Filadélfia. Superior ressurreição e arrebatamento, tá certo, irmãos? É muito maravilhoso saber umas coisas dessas, sabe? É porque muitos irmãos têm um entendimento que só 144 mil é só Filadélfia. Só que não é. Não é só Filadélfia. Os irmãos têm que ter entendimento sobre o filho varão, né? Porque o filho varão, eles são os vencedores de todas as eras, tá? O filho varão são vencedores de todas as eras. Só que no meio dessas, dentro do filho varão vai nascer a noiva de Yahusha. 2 promessas que tem coroa. Somente, irmãos, relê. Somente essas 2 eras têm promessa de coroa. E quem tem coroa se não for a rainha, né? Aqui mostrando das igrejas, né? Quem tem coroa se não for a rainha? Rainha vai casar com o rei. Então quer dizer que ela é a noiva do rei. Tá bom, irmãos? Então deixe mais esse entendimento para os irmãos, tá? Peço para os irmãos pegar e reler, fazer o estudo, senta com calma, vai pegando o vídeo, vai lendo, lê as eras para os irmãos terem entendimento. Eu gosto muito dessa Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução melhor, mas no aplicativo no celular aí tem algumas Bíblias que dá para você comparar com 10, 15 Bíblias diferentes, entendeu? E eu peço para os irmãos estudar, tá? Estamos aqui trazendo a verdade para os irmãos. Nem todos os irmãos vão aceitar, né? Igual, por exemplo, quando a gente fala que é filho de Yahusha. A gente provamos na escritura que Yahusha tem filhos, né? Aí fala, vós que está procurando justiça, vós que olhaste para Yahweh, vós que procuraste a Yahweh, olhai para a rocha de que foste tirados, olhai para a rocha, Isaías 51, olhai para a rocha que você foste tirado, foste talhados, tá certo? E pega o de Yahusha pai e tem um entendimento completo para vocês verem que Yahusha é pai, sim. Não estamos adorando Yahusha, irmãos. Os irmãos têm que entender isso. Não é adorando Yahusha, tá? Não é adorando Yahusha. A adoração foi dada somente a Yahweh. Falar que Yahusha é nosso pai, nós não está adorando Yahusha. É a palavra. É a palavra que fala isso, tá certo? Então hoje vemos mais um estudo maravilhoso sobre as 7 eras da igreja. Para muitos irmãos é muito confuso, né? Porque irmãos ficam com aquilo na cabeça, é porque Filadélfia é só Filadélfia, não é. 144 mil é Filadélfia e Esmirna. São as 2 igrejas, as 2 igrejas irrepreensíveis, tá? Você viu que para ser ancião e servo tem que ser irrepreensível. Para ser ancião e servo tem que ser irrepreensível, tá certo? Então deixa essa palavra para os irmãos, que Altos Exércitos vem abençoar a vida de cada um, vem dar entendimento, tá? Estudem, irmãos, porque estamos no tempo final, tá? Você pode ver que a escritura está se abrindo para nós, se cumprindo lá em Daniel, falando assim que essas coisas é para o tempo do fim, que ele lacrou. Agora temos a chave de Davi, né? Temos a chave que abrimos os cadeados, abrimos os selos, tá? Para ter um entendimento totalmente da escritura. Vamos lançar o mapa, só está acabando, os irmãos, só está acabando agora de atualizar ele, né, irmãos? Porque estamos em fase de crescimento, tá? Estamos em fase de crescimento. Quando os irmãos falam assim, irmão Paulo, vocês tiraram os 3, deixaram só um evangelho de Lucas e tiraram 3, mas você não pode tirar um evangelho completo por causa de pouco fermento, não. Eu te falo, quando você está misturando fermento, irmão, quando você está misturando fermento ali na massa, você consegue separar depois? Você não consegue separar depois, né? Se temos uma massa totalmente sem fermento, indicada pelo apóstolo Paulo, que era de Esmirna, se temos uma massa que podemos confiar nela, para que eu vou pegar outra massa? Para que eu vou? Se eu posso ler o Evangelho de Lucas, que é sem fermento por completo, para que eu vou no Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, que tem, sendo ele que pode mudar o entendimento completamente? Entendeu, irmãos? Então vamos fazer esse estudo, vamos focar na palavra, vamos estudar, vamos ser irrepreensíveis, tá? Ser perfeito nas nossas obras, tá? Vamos procurar a santidade, tá? Mas não consigo ser perfeito, irmãos. Perfeito é só Yahusha. Coloque isso na cabeça, perfeito é só Yahusha. Só Yahusha que veio e é perfeito. Nós não somos perfeitos. Por isso que ele teve que vir
para morrer no madeiro por nós, porque sabia que nós não íamos conseguir sozinho. Por isso que ele veio, morreu no madeiro. E somente ele é perfeito, tá? Só que temos que buscar a santidade. Se você errou em alguma coisa ali, errou, pede perdão, você confessa o pecado ao Pai, e na próxima tente não errar nisso. Nós estamos buscando a santidade, buscando ser irrepreensível, tá? A paz de Alcha, irmãos, que aos exércitos venha abençoar de cada um, venha dar dupla honra, venha dar sabedoria, entendimento, que os irmãos precisam, e vamos focar que nossa redenção está próxima, logo vamos voltar de onde viemos, tá bom, irmãos? A paz de Alcha.